Sabe, quando a gente fala em inteligência artificial, a primeira coisa que vem à cabeça é, sei lá, o Vale do Silício, né? Empresas de tecnologia, robôs. Mas a revolução de verdade, aquela que muda o jogo, está acontecendo bem quietinha, longe desses holofotes. E está acontecendo num dos setores mais tradicionais que existem. Hoje, a gente vai ver como a IA não está substituindo, mas sim evoluindo a engenharia. Para ter uma ideia do tamanho dessa mudança, dá uma olhada neste gráfico. Em só 2 anos, o uso de IA na construção civil mais do que dobrou. Foi de 15% para quase 40%. Isso, gente, não é uma modinha, é uma aceleração absurda. É um sinal claro de que a forma como a gente projeta e constrói o mundo ao nosso redor está mudando. E rápido. E aqui está o pulo do gato, o ponto principal da nossa conversa de hoje. A história não é sobre máquinas tomando o lugar das pessoas. Longe disso. A história real, que é bem mais interessante, é sobre a evolução do profissional. É sobre como a IA está virando uma ferramenta super poderosa nas mãos de quem já é especialista, sabe? Turbinando as habilidades e permitindo resolver problemas antigos de um jeito totalmente novo. E para a gente entender essa mudança na prática, nada melhor do que um caso real. Vamos sair um pouco da teoria e conhecer a jornada do João Francisco Nazário, um engenheiro que está bem ali na linha de frente dessa transformação, construindo essa ponte entre a engenharia tradicional e o futuro digital. A trajetória do João é a base de tudo isso. Pensa só, ele começou lá na metalurgia, depois se formou em engenharia civil, abriu a própria empresa de projetos e, no fim, foi aplicar toda essa bagagem na gestão de obras públicas. É um caminho completo, que vai do chão de fábrica até o planejamento de cidades. E é essa combinação que faz o perfil dele ser tão único. Ele tem 3 pilares de conhecimento que a gente raramente vê na mesma pessoa. O conhecimento técnico, aquele de engenheiro mesmo, a manha de como funcionam os processos burocráticos do governo e a cabeça de empreendedor, focada em fazer acontecer, entregar resultado. É exatamente esse tipo de profissional que consegue olhar para um problema do mundo real e pensar numa solução de tecnologia. Tá, mas como um profissional com essa bagagem toda começa a usar IA? Ele não foi inventar a roda. Começou com um problema bem concreto, repetitivo e que causa um impacto gigantesco. O João mirou num dos maiores gargalos da administração pública, a papelada para fazer licitação e contrato de obra. Olha, quem já trabalhou com o setor público sabe bem do que a gente está falando. Documentos com siglas tipo DFD, ETP, TR, eles são a alma do negócio. Eles formalizam o que precisa ser feito, estudam se é viável e definem as regras do jogo. São documentos enormes, cheios de detalhe, e qualquer errinho ali pode atrasar uma obra por meses ou até anular um contrato inteiro. Esse aqui é o fluxo crítico. Primeiro, o DFD, para formalizar o pedido. Depois, o ETP, que é o estudo técnico, e para fechar, o TR, o termo de referência. O jeito tradicional de fazer isso é tudo na mão, um processo lento e super fácil de dar erro. O que o João fez? Começou a usar agentes de IA customizados para acelerar exatamente essa esteira de produção. E aqui a gente vê o contraste, a diferença brutal. O antes era um trabalho artesanal, cada documento feito do zero. O depois, com o IA, transforma a tecnologia numa espécie de assistente de alta performance. Ela já gera os primeiros rascunhos padronizados, com a estrutura certinha. Isso acelera aí muito a revisão e a validação final, que é feita pelo especialista. E este ponto aqui é fundamental. É a chave para entender o processo. Não é uma automação cega que a gente aperta um botão e sai tudo pronto. Pensa nos agentes de IA como um andaime. Eles dão a estrutura, o suporte inicial para a obra começar, mas a construção de verdade, a validação de cada tijolo e, o mais importante, a responsabilidade técnica e legal por aquilo continua sendo 100% humana. A IA acelera, o especialista garante. Ok, automatizar a papelada já é uma vitória e tanto, né? Mas isso, de verdade, é só o começo. Quando o engenheiro entende a lógica da IA, um mundo novo de ferramentas se abre. E aí a gente sai da gestão de contratos e entra no coração da engenharia, o projeto e a manutenção das estruturas. Vamos ver uma dessas ferramentas, o design generativo. Funciona mais ou menos assim. O engenheiro define os objetivos, tipo, preciso de uma viga que seja a mais resistente possível usando o mínimo de material. E ele define as regras, como os materiais disponíveis. A IA, então, começa a testar milhares, às vezes milhões, de designs diferentes para encontrar a solução perfeita. Muitas vezes, com formatos que um ser humano nem imaginaria. Isso nos leva para outra tecnologia incrível, os gêmeos digitais. Imagina uma ponte de verdade, e ali, no computador, uma cópia virtual idêntica a ela. Essa cópia é alimentada em tempo real com dados de sensores que estão na ponte de verdade, medindo vibração, tensão, tudo.
Isso permite que os engenheiros praticamente enxerguem a saúde da ponte por dentro, simulem o impacto de um vendaval ou, melhor ainda, prevejam uma falha antes que ela aconteça. E olha, isso não é coisa de filme de ficção científica, não. Já está acontecendo aqui no Brasil. Mais de 5.000 pontes antigas no país já são monitoradas com essa tecnologia. A IA analisa os dados dos sensores para achar microfissuras, padrões de desgaste que são invisíveis a olho nu, ajudando a prevenir desastres e, claro, a salvar vidas. E o grande resultado de tecnologias como os gêmeos digitais é isso aqui, a manutenção preditiva. Em vez de esperar a coisa quebrar para ir consertar, a IA permite prever quando ela vai quebrar. A gente para de apagar incêndio e começa a agir antes do fogo começar. Isso não só aumenta a segurança de um jeito absurdo, como também economiza muito dinheiro, mandando as equipes de manutenção para o lugar certo na hora certa. Então tá, quando a gente junta a jornada do João com todas essas ferramentas novas, o que a gente aprende? A gente aprende que está surgindo um novo tipo de profissional, um modelo para o futuro do trabalho em um monte de áreas diferentes. E essa frase, para mim, resume a ideia toda de um jeito perfeito. O objetivo não é que o engenheiro, o médico ou o advogado vire um programador. O verdadeiro poder, o diferencial, é se tornar uma referência em aplicar a IA dentro do seu próprio campo. É a fusão da experiência de uma vida inteira com a fluidez da tecnologia. Esse, então, é o profissional híbrido. É alguém que pega todo o conhecimento que construiu durante anos e usa tecnologia para amplificar isso. É a pessoa que entende o problema lá na ponta e sabe qual ferramenta digital usar para resolver. Não é sobre começar do zero, é sobre evoluir, é sobre somar. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final. Pensando bem, em cada área, em cada desafio do dia a dia, qual é aquele gargalo? Aquele processo que não anda, aquele risco que todo mundo sabe que existe, mas que está ali só esperando por uma solução híbrida. A resposta para isso pode ser o primeiro passo para a nossa própria evolução.